Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. A mente, para poder meditar, ela deve alcançar um certo relaxamento. Então, nós temos que entender o que é esse relaxamento. O relaxamento não é só não é o deixar acontecer. Você tem que dar uma direção à mente. Mas o relaxamento da mente é a capacidade da própria mente de estar consigo mesmo. Quando a gente diz o si mesmo, né, o si mesmo é a mente, o si mesmo é a nossa própria mente, porque o indivíduo, o si mesmo como um indivíduo, então o que eu sou é o que a minha mente é, a natureza da minha mente, enquanto indivíduo, a natureza da minha mente constitui a minha pessoa. O corpo não faz a mínima diferença. O que faz a diferença é a mente. Um tipo de corpo que a mente acomode é um corpo ótimo. Um tipo de corpo que a mente não acomode se torna péssimo. Não pelo corpo, mas pela mente. Se ela acomoda, está ótimo. Se ela resiste, temos problema. Então, tudo depende da mente. E uma mente que está consigo mesmo, relaxada, é uma mente que não coloca resistência às situações. Ela não coloca resistência, julgamento às situações. A mim mesmo, a pessoa que eu sou, tem a capacidade de acomodar a pessoa que eu sou. A pessoa que eu sou, quer dizer, a maneira como que eu sou como pessoa, as minhas dificuldades, as minhas duas bagagens, que são das facilidades e das dificuldades. Aquilo que é para mim, que é um prêmio, porque são o meu a mais, né, o meu extra, aquilo que brilha da minha pessoa, as minhas capacidades, e o meu outro lado, das dificuldades, daquilo que precisa de ser trabalhado. Então, todas as pessoas, as personalidades das pessoas, têm esses dois lados. Assim como eu tenho essa vantagem e muito me orgulha, me satisfaz, é um foco de apreciação dos outros, eu tenho também as minhas dificuldades, todo mundo tem, as dificuldades, as limitações, aquilo que eu preciso de trabalhar. Então, o acomodar é a não resistência em relação à pessoa que eu sou. Essa pessoa. Então, a capacidade de acomodar essa pessoa, reconhecer esses dois lados e entender que não tem jeito, é assim. O mundo relativo é assim. Ele tem dois lados, tem uma dualidade. Mesmo aquelas qualidades, minhas qualidades, em determinadas situações, elas são dificuldades. Serão dificuldades. Mesmo aquela pessoa que tem a capacidade de buscar uma perfeição e os detalhes, e cuidar desses detalhes também, muito bom. Na hora que a coisa tem que ser feita assim, porque o tempo é importante, aquilo é uma fonte de irritação. Vamos logo, não fica nos detalhes, vamos logo, o que você está ali? Vamos estar na hora de rápido. Mas a minha qualidade dos detalhes se torna também uma limitação. Aí o que eu faço? Mudo a minha personalidade para ser rapidinho e não prestar atenção nos detalhes?
Tem uma hora que você não dá para ver, presta atenção, olha lá os erros, não está vendo os erros na escrita, não está vendo o erro não sei aonde, você não vê, não. Então, é uma qualidade, a mesma qualidade se torna uma fonte de limitação. Depende, é bom ou é ruim? Nesse caso, depende. Então, não adianta, eu quero me ver livre disso que é uma fonte de problema, mas tem horas que é minha fonte de elogio, é ali que eu ganho os elogios. Então, todas as coisas serão assim. Todas as nossas qualidades, não só nós temos qualidades que são positivas e outras difíceis, as mesmas positivas em determinadas situações são as negativas. Quer dizer, não tem jeito. É assim que nós somos. O ser humano é dual. Enquanto ser humano, nós somos duais. Então, estar comigo mesmo é poder acomodar essa pessoa que eu sou, com todo carinho, sem uma resistência de que assim não está bom, assim está. Acomodar essa pessoa que eu sou e ficar ali, prestando atenção nos fatos, sem ficar fantasiando outra coisa que não existe. Se eu fosse isso, se eu tivesse aquilo. Então, essa acomodação dessa pessoa que eu sou, relativamente, é o relaxamento da mente. Porque se eu consigo aceitar a pessoa que eu sou, se eu consigo aceitar o outro, outra pessoa importante, que tem um significado na minha vida, que está ali comigo, se eu consigo acomodar essa pessoa como ela é, também é uma fonte de relaxamento. Porque é menos enfrentamento, mais relaxamento. Então, essa capacidade de permanecer comigo mesmo é essa capacidade de ver fatos como fatos. É assim que eu sou como pessoa. Algumas coisas podem ser modificadas, mas basicamente é assim que eu sou. Essas características são a minha riqueza, mas às vezes elas são fontes de limitação, eu sei também, mas eu tenho que acomodar esse fato. Todas as reações da nossa mente, todas as dificuldades criadas pela nossa mente, é pelo fato de não aceitação de um fato. É incrível que possa ser, porque fato já quer dizer que é. Mas a gente não acredita, a gente não quer aceitar o fato. A nossa mente faz isso, a gente não quer aceitar o fato. Então a gente resiste, reage, bate ali. E quando a gente não aceita um fato, a nossa personalidade é um fato. Quando a gente não aceita essa pessoa, essa vida, essa nossa história, aí o que acontece? A gente reage. No que a gente reage? Como que a gente reage? Com raiva, com ciúme, com inveja, com competição, com irritação. Isso é reação. São as reações. Por quê? Porque eu não consigo aceitar os fatos como fatos. Todas essas emoções, elas não são escolhas. Ninguém escolhe ficar com ciúme. Ninguém escolhe ficar com raiva. Ninguém escolhe ficar competitivo. Acontece. Tudo isso acontece. São reações automáticas. Mas por que elas acontecem? Exatamente por essa incapacidade de lidar com os fatos como fatos. Tem muito a ver com alguma coisa que a gente não consegue entender plenamente, que é essa questão de ideais. As pessoas dizem, mas a gente não tem que ter um ideal? A gente não tem que ter um padrão? Pra gente, ou a gente acomoda tudo? Quer dizer que eu não sei fazer e acomodo o que eu não sei fazer? Não, não é isso. A gente tem que ter um objetivo, uma meta, algo para qual eu vou trabalhar, sem dúvida. Mas não um ideal, no sentido de uma fantasia. Eu tenho que ter um objetivo, mas não um ideal. Porque o ideal é aquilo que se opõe ao real. Então, o real, eu sou essa pessoa. Eu fico fantasiando uma pessoa que não existe. Uma pessoa que não existe.
Porque, pensa bem, se eu for pensar, eu tenho que ter essa característica que vai ser o meu objetivo, quando eu alcançar, eu vou ver que aquilo também vai me dar problema. Então, ideal não existe. Ideal não existe. Existe um objetivo, existe um crescimento, existe uma meta de poder me tornar mais capaz. Mas essa ideia de ideais é que enfraquecem a gente mesmo, porque a gente acha que um dia vai se tornar perfeito, e não tem perfeição. A perfeição é a dualidade. Nenhuma pessoa, isso é um grande fato incrível, a gente não consegue assimilar, porque a gente tem uma confusão em relação à perfeição. Mas o perfeito é o eu absoluto. O eu relativo é perfeito do jeito que ele é, dual e limitado. Enquanto pessoas, nós seremos sempre limitados. Seremos sempre imperfeitos. Não tem uma perfeição. O pai perfeito, a mãe perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita, o patrão perfeito, o empregado perfeito. Isso não existe. Não existe perfeito. Porque qualquer um desses é um papel. Então, o papel é relativo. Não adianta a gente querer ser o pai perfeito, a mãe perfeita. Eu falhei nesse momento, se eu tivesse me dedicado mais, aí então... Isso é o ideal, isso é uma coisa que não existe. O ideal é uma coisa que não existe. Se eu tivesse me dedicado mais à minha profissão, aí eu teria feito, aí teria acontecido. Não é possível. Isso não é possível. Jamais será possível, não é possível. A perfeição do indivíduo é o relativo que nós somos. A perfeição máxima que a gente pode dizer é a objetividade para lidar com as situações e os fatos. Mas não tem um ideal, uma perfeição no sentido ideal. Não existe. Isso não existe. O eu perfeito é o Atma, que é limitado, livre de limitação, que é ilimitado, que tem que ser conhecido, que já sou eu, que é o objetivo último da meditação, esse conhecimento. Mas relativamente, essa pessoa que eu sou, relativa e limitada, eu tenho que acolher, cuidar e acolher, e entender que todas as nossas emoções, elas obedecem a uma ordem, a uma lógica. Se eu fiquei com raiva, por mais que raiva não seja uma coisa boa, teve uma razão. Porque a raiva é uma consequência, ela não é uma escolha. Se eu pudesse ficar com raiva deliberadamente, aí eu poderia dizer, eu não posso ficar com essa mania de ficar com raiva. Que coisa, tem que trocar, isso não é bom. Mas ninguém fica com raiva deliberadamente. A gente pode se levantar deliberadamente, sentar deliberadamente, deitar deliberadamente, falar deliberadamente. Vamos todos ficar com raiva agora. 1, 2, 3, já? Não dá. Não é mesmo? Não dá. Raiva não acontece assim, deliberadamente. Ela acontece como resultado de alguma coisa. Então, quando a gente acomoda a nossa raiva, acomoda o fato de que tem uma história. Eu não estou dizendo que a história deu razão à raiva. Só que a raiva é uma consequência de uma história. Então, o que foi que me levou a me sentir assim? Essa aqui é a questão. Não adianta lidar aqui com a raiva. Eu tenho que lidar com o antes. O que levou aquilo? Eu só posso mexer na transformação da raiva mexendo na causa. Não dar causa para essa consequência. Agora, a raiva é um acontecimento que, tendo esse terreno fértil, ela vai acontecer. Não tem jeito. O ciúme também, a inveja também, a irritação também, tudo isso. Então, a gente saber que, dadas determinadas situações, aquilo ali
vai acontecer. Por que que eu me senti assim? O que que aconteceu que eu me senti assim? Isso é o que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso. Então, basicamente, a gente lida com 2 tipos de mente apresentado nos Vedas, que é Antarkarana, né? A mente, Prakrita, Antarkarana, e Samskrita, Antarkarana. Cadê o nosso Patrick? Está aí? Patrick, escreve lá no quadro. Tem a caneta aí? Olha aqui a caneta. Escreve em Devanagari não, hein, Patrick? Prakrita. Escreve grande aí. Isso. Ah, agora dá para ler. Dá? Prakrita. Samskrita. Isso. Só, por enquanto só. Qualquer coisa você volta. Então, Prakrita. Tá, primeiro vamos ver Samskrita. Samskrita. Krita é vem de uma raiz verbal kr, que é fazer, que vai dar karma. Né? Kritam é feito. Krita, feito. Participo passado de kr, né? Feito. Sam quer dizer muito bem. Então, Samskrita é algo que foi muito bem feito, muito bem trabalhado. Então, Samskrita Antarkarana é a mente. Antarkarana, não precisa descrever Antarkarana, né? Precisa descrever Antarkarana? Patrick. Antarkarana. Melhor arranjar um lugar ali para você sentar. Aproveita e vamos escrever aquela divisão da mente em 4 que eu falei, né? Porque aí pode ter gente que não saiba, aí põe. Antarkarana. Depois, embaixo desse Samskrita, que você vai ter que botar Buddhi. Antarkarana. Antarkarana é Antaha, interno, Karana, instrumento. Tá? Instrumento interno, mente. E a gente pode dividir em 3. Buddhi, escreve embaixo aí, Patrick. Buddhi, que é o intelecto. Manas, que é a mente. Chitta, que é a memória. Ahankara. Da onde vocês podem ver o seguinte: quando o Patanjali diz Chitta Vritti Nirodha, ele está usando a palavra Chitta como mente. Tá? Ele está falando como uma forma geral. E isso acontece. Muitas vezes, na Gita, quando Krishna fala Buddhi, ele está falando a mente geral. Quando você fala Manas, Mano, Mana, é a mente de uma forma geral. Essas 3 palavras podem ser usadas como mente, mas quando a gente divide especificamente, aí a gente tem Buddhi, intelecto, Manas, a mente, Chitta, a memória, Ahankara. Memória é arquivo, né? Aquilo que você traz, o que foi naquele dia que não sei o que, não sei o que, você puxa de uma bagagem, um arquivo, o arquivo é a memória. Todos 3 são pensamentos, sendo que Ahankara é o ego e é um pensamento também. Ele é um pensamento, porque é o pensamento que diz eu. Buddhi conhece. Aí, esse conhecimento é meu. Buddhi conhece. O Ahankara, o ego, diz eu conheço.
Se não tivesse ego, haveria um conhecimento na sua mente. O ego diz, esse conhecimento é meu, eu sei, eu estudei, eu fui, eu não sei o quê. Então, 4 tipos diferentes de pensamento. Pensamento de conhecimento, pensamento, quer dizer, de decisão, de afirmação, pensamento de oscilação, não é, manahá, vou, não vou, quero, não quero. O pensamento memória, arquivo, pinça lá da memória, e o pensamento eu. Eu fui, eu quero, eu isso, eu aquilo. Todos esses são pensamentos. Juntos constituem a mente, antarkarana, um instrumento interno. Por que é chamado instrumento interno? Porque tem instrumentos externos, os sentidos e os órgãos de ação. Tá? Então, é um instrumento que nós temos internos. Instrumento externo, instrumento para ação. Esse é um instrumento de percepção, de conhecimento, de emoções. Bem, então, quando a mente ela é trabalhada, e trabalhada, como a gente viu na meditação, você se dá conta das coisas que acontecem ali, das emoções, daquilo que foi difícil, daquilo que eu senti, daquilo que está ali guardado, das coisas que vêm. E não só isso, de ver que eu fiquei com raiva, eu fiquei irritado, eu fiquei agitado, eu fiquei com ciúme, eu fiquei com inveja. Essas emoções todas, elas não pertencem a nós. Elas pertencem à ordem cósmica psicológica. Qualquer pessoa, dada determinadas circunstâncias, vai sentir essas coisas. Não é peculiar a nenhum de nós. Então, isso daí, a gente vai ter. Não é que eu tenho. A pessoa vai ter isso tudo. O trabalhar não é a nível do acontecimento. O trabalhar é ao nível da causa do acontecimento. Então, a mente que é sânscrita é aquela mente que foi trabalhada no sentido de que eu vejo as minhas reações. Eu vejo o quanto eu me irrito. Eu vejo o quanto eu resolvo as situações na base da irritação e da raiva. Ou eu vejo que eu não reajo porque me dá um medo, uma paura. E eu me congelo. O medo é outra reação. O quanto eu me defendo acusando. Eu vejo. Isso tudo. A gente vê o acontecimento, não reage ao acontecimento. A gente tenta entender da onde que aquele acontecimento veio. Isso é completamente diferente, isso é viável. A gente querer que a gente não reaja é uma tentativa inviável. Eu não posso ficar com raiva, não posso ficar com ciúme. Como que você não vai ficar com ciúme? Como que você não vai ficar com raiva? Como você não vai ficar irritado? Dadas circunstâncias tão propícias, você vai ficar. Não adianta tentar não ficar. Não ter isso, não ter aquilo. É inútil. Você gasta a sua vida inteira tentando uma coisa que é impossível. Você tem que saber o que leva você a sentir isso. E como que a gente vai saber? Estando atento para a emoção, em vez de dizer, não, eu sou uma pessoa muito calma, eu não reajo nunca, eu não fico com raiva. Lógico, se você trabalhou bem nessa vida ou em outra, de controlar as emoções, você não mostra. Mas acaba com um problema aqui, outro ali, outro aqui, eu não sei porquê, tudo dói. O que dói é que minha respiração está curta e meu estômago dói, e eu não sei, que não sei. Eu tenho milhões de problemas. Por quê? Porque eu seguro as minhas emoções e sou um grande yogini. Não é essa a tentativa. Isso daí é inútil. Tudo bem, tem uma função. Em vez de sair atacando, eu seguro. Mas isso é chamado de Hatha Nigraha. Controle a força. Hatha Nigraha. Hatha é igual, Hatha Yoga. Hatha Nigraha. Controle a força. É útil momentaneamente. Mas o único controle que funciona é Krama Nigraha. É em etapas, é trabalhado, é samskrita. Trabalhado. É a única coisa que funciona, porque
se torna definitivo. Então, não é que eu não reaja. Eu engulo a respiração e sou controlado. Funciona. Até o momento em que vai estourar em algum lugar, sai pela pele afora. Taca algum órgão. Não funciona. Então, o Samskrita é como tudo isso é como no momento de guerra. No momento em que você tem um inimigo aqui, você ataca. Você não vai pensar em estratégia. O inimigo está aqui. Mas aí, quando as coisas estão mais ou menos organizadas e ainda no dia que você tem o tempo, você planeja como que você vai agir. Então, Hatanigraha é bom. Na hora que a coisa está acontecendo, você não vai partir para o outro, principalmente se o outro for maior, mais forte. É melhor você não fazer isso. Né? Mas, depois você, Samskrita, trabalha com essa mente. E aí é que entra yoga. Aí é uma vida de yoga. A vida de yoga é você poder entender o que mobiliza você para você ter essas emoções e elas acontecerem. Então é o Samskrita. E a única coisa que funciona realmente aí é a gente ter a atenção da emoção que você tem. Eu fiquei com raiva. Número 1 do Samskrita é aceitar o fato da gente ter aquelas emoções horríveis que a gente não gostaria de ter. Eu fiquei com raiva, me deu uma inveja, né? Eu fiquei com uma irritação, fiquei com vontade de botar o pé na frente para tropeçar. Eu fiquei com não sei o que, quase pulo na goela. Então, o reconhecimento daquilo que não tem nada de feio é uma consequência. O bonito é que você não pulou na goela. Né? Esse é o bonito. Agora, o sentir vontade de é natural. A grandeza é que eu não pulei. Isso é uma grandeza minha. Eu não pulei na goela, mas bem que me deu vontade. Bem que me deu vontade é humano. Porque, dadas as circunstâncias, é assim que a gente se sente. E quer saber de uma coisa? Não é ruim sentir assim. Porque isso é uma proteção da natureza. Quando a gente, por complicações emocionais, não consegue reagir ou responder adequadamente às situações, acaba que elas vêm em trancos e barrancos. Porque lacrada lá dentro de nós, ela não pode ficar. Ela não pode ficar. Então, quando a gente não sabe trazer à tona satisfatoriamente e bem, com sabedoria, tem uma hora que ela pula. Ela pula só para dizer, ó, tem algo errado? Oi, acorda. Tem alguma coisa que não vai bem? É isso que a natureza quer. Porque a natureza, Ishvara, a natureza caminha para a sabedoria, para o equilíbrio. Esse é o plano divino. Não é o contrário. Então, quando essas coisas acontecem, é só para nos dizer, espera um pouquinho, tem alguma coisa que não está indo bem. Por que você está se irritando assim? Tem alguma coisa que não está bem. Então, quando a gente olha para a emoção que aconteceu e escreve, esse tal de escreve é muito importante, porque antigamente a gente tinha uma boa memória. Hoje em dia a gente não tem essa boa memória. Eu ainda continuo dizendo escreve, mas você pode botar no seu telefonezinho, no iPhone, onde quer que seja, desde que registre em algum lugar. Isso aí, cada um registra do jeito que quiser. Mas tem que registrar. Registra, porque é a hora que a gente reconhece. A gente está dizendo, eu vejo que tem isso. Eu estou olhando, estou reconhecendo, não estou disfarçando, fingindo que não está acontecendo. Então eu olho e digo, eu fiquei com uma raiva danada daquela pessoa. Vira a página. No outro dia, mas como eu fiquei com uma raiva danada naquela pessoa? Vira a página. No outro dia, eu fiquei com uma raiva. No outro dia, você vai dizer, quando aquela pessoa me veio com aquela, eu fiquei com uma raiva danada. Você vai acrescentando ao modelo da sua reação. Você vai começando a ver que a reação ela tem a ver com uma pessoa disse uma coisa, ou aconteceu uma coisa, ou não aconteceu. Você começa a ver um padrão.
E ver o padrão é samskrita. Ver o padrão é krama, é uma sequência. Eu estou olhando para mim mesmo, estou vendo que tem um padrão. Eu estou reconhecendo o padrão. Quando eu vejo o padrão, uma coisa incrível acontece. Quando a gente vê o padrão na nossa frente, não precisa. Isso tudo, terapia, psicólogo, é tudo muito bom, é uma profissão ótima, é muito bom. Mas a gente também pode fazer muita coisa. Que quando você começa a ver o seu padrão, você começa a ver o quê? Você consegue antecipar o que vai te irritar. E esse é o grande momento. Você vê a cena e você diz, eu vou me irritar. Eu vou me irritar. Eu vou querer pular no seu pescoço já, já. Espera que você vai ver. Isso é uma sabedoria, isso é samskrita. Antes de acontecer, eu já sei que mais 2, 3 passos eu vou fazer. O que acontece? Eu posso, com o tempo, eu posso parar antes. Fazer alguma coisa. Dizer, vamos parar por aqui, porque eu estou me dando uma raiva que você não tem ideia. E, na verdade, eu gosto de você, eu não quero ficar com raiva de você, mas eu estou ficando com uma raiva. E com isso, a gente transforma as nossas situações. Isso é samskrita antarkarana. É uma mente que foi trabalhada, que tem uma maturidade, que tem uma krama, uma sequência de momentos em que a gente olhou. E isso que acontece é que eu consigo acomodar essa pessoa que eu sou. Eu sei os meus limites, não importa se o meu limite de tolerância é esse ou é esse. Não faz a mínima diferença. Eu só sei que se é esse, eu tenho que me alertar, porque eu vou me irritar muito rápido com esse tipo de situação. Se eu sei, não é problema nenhum. Se eu sei que ir para a Barra às 7 horas da noite, numa sexta-feira, é um inferno, eu vou para o cinema antes de pegar aquele trânsito. Ou eu saio às 4 horas, 5 horas, ou eu vou sair às 9 horas. A menos que eu não me importe a mínima com o trânsito, porque eu coloco uma aula de Vedanta acontecendo, e aí pode demorar quanto quiser. Aí também é uma, né? Também é uma. Mas eu sei o que eu posso fazer. Quando eu sei que aquilo vai acontecer, eu posso fazer alguma coisa. Agora, quando eu não posso fazer nada, eu me entrego aos acontecimentos. Então, o que acontece? Eu fico com raiva, eu fico irritado, eu fico isso, eu fico aquilo, e o dia inteiro é nessa canseira. Eu mesmo não me aguento, como que as pessoas vão me aguentar? Porque essas emoções acontecem repetidamente. Então, samskrita é esse entendimento, e que requer entender a ordem cósmica, Ishvara. Existe uma ordem psicológica, e as emoções nossas obedecem a uma ordem, a uma lógica. Nada acontece por razão nenhuma. Tudo acontece por alguma razão. Todas as nossas reações, elas têm uma razão. Nós é que não sabemos qual é. Saber que tem uma razão e mais ou menos saber qual é, mas pelo menos acomodar sem resistência o fato dessas reações, é ser yogi. Samskrita antarkarana é o yogi. O yogi é essa pessoa que tem esse preparo, esse trabalho. Esse trabalho traz o que é chamado de uma mente meditativa. A mente meditativa tem a capacidade de estar consigo mesmo. É a capacidade de refletir, é a capacidade de lidar com fatos, como fatos que são. Prakrita antarkarana é a mente em que não foi trabalhada. Então, as coisas acontecem, eu não sei o que acontecem, porque tem uma coisa muito interessante, que a gente diz, em Vedanta, a gente diz, o budismo que nasceu dos Vedas também diz, que a gente deve viver o momento presente. Né? É fato. A gente tem que viver o momento presente, quer dizer, conforme a situação
acontece e a gente deve viver aquele momento. Mas isso não quer dizer que a gente não faça nenhum tipo de planejamento, que a gente não pense as coisas antes. A gente tem que planejar, a gente tem que pensar, a gente tem que avaliar, a gente tem que... Mas tudo isso a gente faz antes. A gente pensa em tudo que pode acontecer. Se isso acontecer, a gente tenta fazer isso, não sei o quê, eu estou preparada para isso, estou preparada para aquilo. Na hora que acontece, pode ser dentro da nossa programação, que a gente pensou naquela possibilidade, ou não. Como em 2010 nós fomos para a Índia, com tudo um plano, mais do que plano, todo planejado, 28 pessoas, tudo planejado, bonitinho, no papel. Quando chegamos em Yamunotri, choveu demais, e nós fomos para um lugar que não tinha nenhum tipo de nada. Nada. Ainda bem que tinha comida para comer, mas tinha tudo, como diriam os indianos, como é que eles dizem? Como é que é, Ângela, que eles dizem? Very, very, não é very, very simple, não. Very, very basic. Very, very basic. Very, very basic, você já sabe, é básico do básico. Não tem nada. Very, very basic. Quer dizer, não tem nada, de fato. Existia um planejamento, uma possibilidade. Isso e aquilo. Existia. Mas o caso é que, naquelas circunstâncias, agora você tem que viver o dia a dia. Você acorda hoje, vê se parou a chuva, ou não, e aí tenta fazer o que pode fazer hoje, faz uma programação do dia, vamos fazer aula, vamos fazer meditação, vamos fazer isso, fazer aquilo, aí dorme, no dia seguinte você... Quer dizer, é uma combinação das duas coisas, não é que a gente não vá planejar, não porque eu vivo o dia a dia, eu não planejo nada. Isso não é isso que o yoga está falando, não é isso. Eu sou yogi, cada dia, aí... O que vai acontecer? A gente não se prepara para absolutamente nada, não. Eu não tenho seguro-saúde, porque cada dia... Coitado dos seus parentes. Né? Não, eu não tenho nada, não tenho programa que amanhã alguém vai ter que se preocupar por você. Não é isso que yoga está dizendo. Não é isso. A gente se planeja. A gente pensa nas possibilidades. A gente vê tudo que a gente pode. Tendo feito, aí você espera para ver. Tendo feito. Não é não fazendo. Porque não fazer é uma irresponsabilidade da nossa parte. Se a gente não fizer, alguém vai ter que fazer. A gente faz. Mas tendo feito, aí então eu largo o desejo de controle e digo, vamos ver, a cada momento o que vai acontecendo, a gente vai solucionando. Se é completamente diferente do que eu planejei, eu posso não ter nem em mente as possibilidades. Mas vamos ver. A cada momento, a gente vai vendo. Então, é muito diferente de você viver o momento presente, é você viver o mundo... O yoga é isso, você vive o momento presente, mas você tem um plano. O plano vai até o dia em que começa. Aí agora você vai vendo o que, junto com o meu plano e um plano maior, está acontecendo. Tinha um mestre muito engraçado, o Gurudev, que era... Como era o nome do Gurudev? Amrit Desai, esse mestre. Ele era muito... Você conheceu ou não conheceu? Ele era muito engraçado. E ele dizia assim, if you want to see God laugh, tell him your plans. Quer dizer, se você quer ver Deus rir, conte a ele os seus planos, né? Porque, sabe, vai estar tudo o contrário. Isso que a gente tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para isso. Pode ser nada do que você planejou. Pode ser nada do que você planejou. Pode ser o que você planejou. Pode ser nada do que você planejou. Pode ser o que você planejou. Pode ser uma outra coisa que vai aparecer para você. Nessa viagem, uma coisa interessantíssima. Quando acabou a viagem, pouco depois, eu, inclusive, fiz assim, um blog da viagem. Yamunotri, Ranacharti, não sei o que, junto com a Adélia, nós fizemos um blog. Achando que as pessoas iam entrar e botar os seus sentimentos, os seus registros, as suas fotografias. Eu e ela entramos. Mais ninguém. Umas pessoas se associaram e ficaram ali. Mas
Ninguém conseguia nem falar em Iranachat em Índia. Ninguém, durante 2 anos. Uma coisa horrível nos aconteceu, nós ficamos presos em Iranachat. Agora, eu escuto todo mundo dizer que foi maravilhoso. O aprendizado da minha vida. Um prêmio que me aconteceu. Que cidade gracinha! Que hotel! A comida era ótima! E a gente tinha até uma médica junto com a gente, o que a gente queria mais? Nós tivemos a bênção divina. Temos que agradecer por essa bênção. Agora você vê, 3 anos depois, aquela desgraça virou um prêmio da vida. Como que a gente pode querer controlar alguma coisa? Não adianta. Aquilo que a gente achava que era a pior coisa do mundo virou um prêmio, uma grande oportunidade, transformou a minha vida. Iranachat mudou a minha vida. Só que tem um problema. Essa cidade, ela ficava onde tinha um templo de Shani, que é Saturno. E antes de viajar, eu botei na minha cabeça, eu queria tanto ir naquela cidade, tanto, mas eu não sei que cidade é essa. Acabou que a gente ficou preso na cidade do Saturno, né? Aí eu falei, não, eu tenho que ir agradecer o Saturno, porque agora todo mundo está gostando, nós temos que ir lá agradecer o Saturno, né? Tudo que ele nos deu, né? Aí diz o Swamiji, Saturno, a gente não deve pedir bênçãos dele, porque as bênçãos dele são problemas. A gente deve agradecer. Mas a gente não deve, porque bênção de Saturno é obstáculo. Faz sentido, né? Porque é através dos obstáculos que a gente aprende. Então, como que Saturno abençoa a gente? Ganesha abençoa a gente tirando o obstáculo, que não quer dizer crescimento. Mas pelo menos a gente está livre do problema, porque a gente não estava aguentando mais. Tudo bem. O Saturno, ele abençoa a gente trazendo obstáculo, porque com o obstáculo você vai ter que crescer. Então, são 2 maneiras de abençoar, né? Mas se você não quer problemas, não peça bênção de Saturno. Peça só do Ganesha, que é mais seguro, né? Então, a mesma coisa que é uma coisa horrível, também é uma coisa maravilhosa na nossa vida. Então, a única coisa que a gente pode fazer é, a gente faz o máximo possível. E aí então, a gente diz, eu vivo o dia a dia. Não eu vivo o dia a dia sem planejar. Mas eu vivo cada momento, tendo planejado, agora vamos ver o que vem, que a gente vai fazendo. Esse tipo de mente é samskrita. Prakrita é o que vai acontecendo, vai acontecendo. A gente acha, muitas vezes, que eu sou natural. Natural, muitas vezes, quer dizer irresponsável. E não natural. Natural, o ser humano, natural da árvore, é ir crescendo do jeito que pode. Dá um vento, ela vem para cá, dá outro vento, ela vem para cá. Isso é o natural. O natural do cachorro é ser natural do jeito que ele é. O natural do ser humano é usar buddhi. Porque buddhi, o intelecto, a capacidade de escolha, é a maior bênção que o ser humano possui. Então, o maior bênção a gente não usa, está guardando para quando? Né? Não adianta, para quando que a gente vai guardar? A gente tem que usar na vida. Tem que usar a discriminação, a escolha. Então, esses 2, prakrita, é essa mente do bhogi. O bhogi você só quer se distrair na vida a cada momento. Meu foco são bhogas, são os prazeres, são as boas experiências do dia a dia. E cada dia é um novo. O yogi é aquele que deseja aprender das experiências, amadurecer com as experiências. O foco não é o prazer, apesar de que prazer faz parte da vida. Só que o foco não é ter prazer, o foco é amadurecer.
é ganhar um aprendizado a cada momento. Como é falado no próprio ritual de casamento da Índia. Que é, a gente não pode dizer que o prazer daquela vida em conjunto e da família que se constitui e dos laços de ambas as partes que se constituem não seja o objetivo. É o objetivo também. Só que não é o objetivo principal. O objetivo principal de qualquer tipo de relacionamento é a maturidade que junto as pessoas podem adquirir, vão adquirir. Então, o foco não é só o meu prazer. O prazer é uma consequência inevitável. O prazer em relação aos objetos é uma consequência inevitável. O foco é eu poder aprender, eu poder amadurecer, poder transformar as minhas próprias reações e entender as dificuldades e as facilidades que eu tenho. Então, o Prakrita é aquela pessoa que... Prakrita também quer dizer... porque Prakrita quer dizer natural também. Prakrita, aquele que é natural. Natural nesse sentido de que não planeja nada, vai ser o que vai sendo. Mas também não tem aprendizado nenhum. Então, em todas as... o próprio Patanjali também, a gente pode pegar todos, o capítulo 6 da Bhagavad Gita é todo meditação, né? É o capítulo sobre meditação. E todo o capítulo 6 mostra a meditação em raros versos, porque é um capítulo grande, né? Uns 45 versos, e na maior parte do capítulo 6 a gente vai encontrar não o prático de senta, pensa nisso, pensa aquilo. Não é isso que tem no capítulo 6. Tem no capítulo 6 como adquirir uma mente meditativa, um estilo de vida em que você possa refletir, possa pensar, possa dar uma direção, possa saber o que você deixa do lado em relação a uma coisa mais importante. Todo o capítulo é esse. É uma vida de yogi, é uma vida meditativa. Porque a ideia é de que a mente meditativa medita, consequentemente. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que a mente seja samskrita. A mente possa estar atmani tushati. A pessoa seja esse tushta, consiga estar satisfeito consigo mesmo. A pessoa relativa, a pessoa absoluta que eu sou. Poder estar confortável comigo mesmo. Então, essa mente que está confortável, que está relaxada consigo mesmo, essa mente vai poder, com certeza, meditar. Então, todo o capítulo 6 também é um capítulo sobre isso. E Patanjali também diz, ele chama de Chitta Prasadanam. Chitta Prasadanam. Ao contrário de Chitta Vikshepa, ele faz Chitta Prasadanam. Chitta Prasadanam, acho que no capítulo 1 mesmo, ele fala sobre isso. E nesse Chitta Prasadanam, ele traz emoções, ele fala sobre Pratipaksha Bhavana. São as emoções que vão estar em oposição a essa. Quando você fica com ciúme de uma pessoa que conquistou alguma coisa que você valoriza, que gostaria de você ter conquistado, e por isso o ciúme, traga o contrário, que é a apreciação da pessoa. Poxa, que sucesso incrível. Você conquistou alguma coisa que eu valorizo, que eu gostaria de ter conquistado. Então, você traz o outro lado. Quando uma pessoa está em sofrimento, você traz o conforto, o apoio. E não se aproveitar que a pessoa está ali, está vendo? Eu não sei mais o que, se você tivesse feito, se você não sei mais o que. Então, trazer o oposto às emoções que são reativas. Então, essa que é um trabalho, né? Que é um trabalho com a mente, por isso samskrita, que é algo que você tem que trabalhar, você tem que ver, você tem que trazer o oposto e, ao mesmo tempo, acomodar. Dentro desse estudo de Vedanta, não existe uma linha, não é algo linear. Não? Você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, porque a gente está lidando com a mente. Então, a mente, ela não tem uma reação linear.
ela pode ter, de acordo com a nossa própria bagagem e história, ela pode ter vários tipos de emoção. E você lida à medida que aquilo tudo vai acontecendo. Você não tem como dar uma linha só de acontecimento. Primeiro você tem que acolher a mente, porque essa é a história da minha vida, das minhas vidas, e dentro do que eu tenho, o que eu posso fazer. E nessa maturidade da mente, nessa samskrita, ao mesmo tempo, o que eu posso fazer diariamente, 5 minutos de meditação. Como eu falei antes, eu vou dar uns minutos a isso, pelo menos, sei lá, alguns, para perguntar. Como eu falei antes, de preferência de manhã, mas a questão lançada mas a minha mente não está tão alerta de manhã, ela está mais alerta de noite. Tudo bem, de noite, não tem problema nenhum. Se de noite é o seu melhor horário, ou porque a mente está melhor, ou porque o seu dia é melhor, não tem problema nenhum. O importante é o horário que se repete, de preferência o mesmo horário todos os dias. Mas também isso não é possível que seja cada dia um horário. Mas o que não pode negociar, não negociável, é meditar, deixar de meditar todos os dias. Tem que meditar todos os dias. Aí, 5 minutos, você fica parado, você faz nada, senta ali. Isso aí não dá para não ser, porque senão nada vai acontecer. Se você não faz a meditação, nada vai acontecer. Eu queria mostrar para vocês um verso também muito interessante, que está ligado à meditação, que é da Mandukya Upanishad. A Mandukya Upanishad, a Mandukya Upanishad é muito curta, é uma Upanishad de 12 mantras somente, muito curto. E a Mandukya Upanishad fala sobre Om, elabora sobre Om, fala sobre o indivíduo, Jiva, que é idêntico a Ishvara, através do símbolo de Om. Realmente é muito, muito bonito. Mas, apesar da Upanishad ser curtíssima, 12 mantras é mínimo, né? Existiu um mestre, sei lá quando, muito tempo, e que chamado de Gaudapada, e que ele escreveu um adendo, ou se ele não escreveu adendo, alguém botou como adendo a Upanishad. Então é Gaudapada Karika. Karika é esse adendo ao texto chamado Mandukya Upanishad. E nesse adendo, ele fez comentários sobre várias coisas do texto, né? E ele fala sobre os obstáculos da meditação. Isso é uma coisa incrível, quer dizer, existe na tradição oral, se falava, né? Muitas coisas, é uma tradição oral, então muitas coisas são de ouvir. Vamos dizer, a pessoa diz, exatamente aonde está isso? Uma coisa semelhante está isso, está nessa Upanishad, está naquela Upanishad. Mas muitas coisas de ouvido. O mestre disse, é o meu mestre que falou, vou perguntar para o outro mestre, ele vai dizer que o mestre dele falou, e o outro falou, e o outro falou. É uma tradição oral. Ou estava em algum lugar escrito, e esse escrito não existe mais, porque também houve isso, né? Era uma tradição toda oral, e num determinado momento começou-se a escrever em folhas de palmeira, né, uns ferrinhos, né, com uma canetinha que era todo um ferrinho, ia escrevendo. E esses escritos na palmeira ficaram guardados nesses puja rooms, nos quartos de oração, de meditação das pessoas, ele guardava, mas é feito de folha de bananeira, então os bichos comiam muitas vezes, né, davam um caruncho, um negócio, comia. E muitas vezes as crianças, Swami Dayananda inclusive, faziam pipa dos coisas, porque em busca de papel, o papel não se tinha tanto, isso aí era uma ótima coisa, então eles iam lá, pegavam os escritinhos nas folhas de palmeira e faziam umas pipas, e aí com isso, babau, né? Sumiram os textos. Então pode ser isso, eu sei que muitas coisas são de ouvido, né? E a Mandukya Upanishad, então, fala sobre esses obstáculos da meditação que são muito interessantes, né? Deixa eu botar aqui. Então ele diz, 4 obstáculos da meditação. Aí, deixa eu só falar, daqui a pouco o Patrick coloca lá. Laye sambodayet chitam
Vikshiptam shamayet punaha sakashayam vijaniyat samapraptam nachalayet. Naswadayet sukham tatra nisangam pragnaya bhavet. Então diz esse verso. Primeira coisa, é incrível porque é antigo, muito antigo. O Upanishad em si já é antiga. E o comentário também é antigo, né? O Upanishad é mais antigo ainda. Mas quando a gente começa a ver, a gente vai dizer que a mente humana é a mesma mente, né? A mente humana é a mesma hoje. Primeiro obstáculo, ele diz, laye sambodayet chitam. Laye quer dizer, quando você começa a meditar e a mente dorme. Primeiro obstáculo da meditação, a mente dorme. Incrível! Eu pensava que eu é que dormia. Não, a mente dorme. Isso é incrível, né? A gente pensar que é um clássico tão grande que está na Upanishad. A mente dorme. Então, primeiro obstáculo. Leia, pode escrever, Patrick. Melhor apagar isso tudo. Bom, apagar você não vai conseguir isso. Ah, tem apagador aí? Então, primeira coisa, primeiro obstáculo, laya. Aí, essa aqui é a questão. Primeiro obstáculo clássico da meditação é laya. Por quê? Porque a mente, nós estamos acostumados, até o dia que você começa a meditar, nós estamos acostumados que deitou, quer dizer, fechou o olho, relaxou, você dorme. Esse é o registro que a gente tem. Relaxou, fechou o olho, dorme. Então, quando a gente senta para a meditação, relaxou, fechou o olho, dorme. Vai ser natural. Então, laye, o que eu faço então? Sambodayetitam, acorda a mente. A única coisa que não pode é você ficar sentado para a meditação, de olhos fechados e dormir. Vamos dizer que você tenha a certeza que você está com sono mesmo. Você se levanta do seu assento de meditação, deita na cama ou no chão e dorme. Mas não associe dormir sentado na frente do seu altar. Porque nunca mais você vai tirar esse hábito. Não dá. Ou você insiste por alguns minutos menos, ou você se levanta e deita. Mas não pode deixar essa coisa grudar. Porque se grudar, já era. Tem várias coisas que a gente pode fazer. No ashram, quando eu estava lá no curso, estava todo mundo junto com o mesmo problema, até porque tinha aula pra caramba, a aula acabava às 11 horas, quando chegava no dia seguinte, 4 horas da manhã, a gente tinha que acordar. Lógico que você está morrendo de sono. Aí a gente combinava o seguinte, se por acaso você me der conta que eu estou dormindo, porque aí, né, você me belisca. Tá, então, a combinação era alguém beliscar outro. Porque quando você leva um beliscão, né, aí acorda. Mas também por alguns minutinhos só, né, segundo isso, mas não tem jeito. O que tem que fazer é acordar. Ou então se levanta, se convence que você está com sono e não continua a meditação. Sambodayetitam, acorda a mente. Swami Chimayananda mandava a gente via alguém dormindo na frente dele, aquele figura. Swami Chimayananda. Aí o Swami Chimayananda tinha uma coisa muito interessante que os mestres antigamente tinham também, e ele aprendeu assim. Você trata da turma como turma e não trata de todo mundo, não trata de cada um individualmente. É os filhos todos, né? Então, isso daí deu uma confusão danada, porque quando a gente estava em Uttarkashi estudando, nós ficamos estudando um tempo com ele em Uttarkashi, lá em cima. Perto de Uttarkashi tinha um lado que tinha uns templos e já era para toda aquela final da Índia, que os chineses estavam tomando conta, né, muitos anos 70, né? E aí, então, os americanos que estavam no nosso grupo não tiveram autorização para ir. Porque a China estava ali e disse que não dava autorização para eles. Ninguém foi. Aí os indianos ficaram loucos de raiva da gente. Porque não foram. Mas o Swami Chimayananda disse, não. Todo mundo faz
que nem os Pandavas. Todo mundo faz ou ninguém faz. Não tem privilégio para cair, não. Todo mundo tem que fazer tudo junto. Né? E era como ele fazia. Né? Então, alguns dormiam na aula, ele mandava todo mundo levantar e sair correndo pelo ashram. Todo mundo correndo. Todo mundo correndo para acordar. Aí, acorda. A gente está dormindo, acorda. Então, primeiro obstáculo, laya. Segundo obstáculo, vikshiptam, chitam, shamayet, punaha. Então, vikshepa. Segundo obstáculo é a distração, vikshepa. Vikshepa é depois que você não tem sono, aí você fica feliz da vida, você senta, você está meditando. Eu medito, que incrível! Né? Aí o que acontece? Você está meditando, sempre quando a gente sai de um obstáculo, a gente tem um mar de calmaria durante algum tempo. Né? O obstáculo não vem de cara. Primeiro a gente tem que ter um refresco. Depois, a agitação da mente. Aí ele diz, e aí? O que acontece? Você começa a fazer japa, por exemplo. De repente, você vê que milhões de coisas acontecem. Aquieta a mente. Escreve aquilo que está te perturbando para pensar depois. Quando a mente entende que você escreveu e que você vai pensar sobre aquilo depois, vai dar mais tempo para pensar, a mente, geralmente, ela se aquieta em relação àquele tema, porque ela sabe que você vai dar tempo. E aí ela consegue voltar, porque ela não quer que a gente esqueça aquele tema que é importante. Mas se você vai voltar para aquele tema, ela consegue se aquietar, e aí então, de novo, você traz ela de novo, você traz ela de novo. Quanto tempo for, você traz ela de novo. Também é natural. Se distrair é parte da meditação. Não se distrair é samadhi. Se distrair enquanto está meditando é meditação. Tá? Então, vai meditando. Não tem que se distrair muito. Uma agitação só. Mas um pouquinho é natural. Aí é que é uma beleza. A gente medita belamente durante muito tempo. Aí o que acontece? Sakashayam Vijaniyat. Quando a gente vai meditando, tem uma bagagem do inconsciente, de coisas que a gente viveu na nossa infância, e às vezes pode ser até de uma vida até para trás, né? Mas vamos dizer, da nossa infância, chamado Kashayam. Kashayam é aquela coisa. Kashayam é também é um nome dado para um chá de várias ervas e muita pimenta. E quando a gente está começando a pegar uma gripe ou uma doença qualquer, o Ayurveda manda você tomar esse chá, e aí você põe tudo para fora, sua, e põe todas as coisas para fora. Aí você fica boa. Esse Kashayam. É esse Kashayam. Você põe coisas para fora ali. Então você começa a lembrar de uma infância. Eu nunca mais tinha pensado na minha infância. Aí uma pessoa na infância, um dia específico. Então essas memórias começam a aparecer. Mas, ao contrário, a menos que seja uma coisa específica a ser tratado, psicológico, um trauma, uma coisa qualquer que pode existir, fora isso, Kashayam não é nada além de lembrança. Então, ele diz, Sakashayam quer dizer, quando a mente fica com Kashayam, Vijaniyat, deixa passar. Essas coisas vão passar. Então, deixa que isso vai. Kashayam. Não, só Kashaya. Só Kashaya. O San quer dizer com Kashaya. E o Man não precisa. Só Kashaya. Então, quando essa bagagem vem, fica de olho e vai passar. Aí, terceiro obstáculo. Né? Agora o quarto. Aí o que vai acontecer? Samapraptam nachalayat. Aí você vai encontrar uma paz. Não mexe nessa paz. Fica em paz. Samapraptam nachalayat. Aí, mas naswadayet sukham tatra. Mas não fique naquele momento dizendo, ai, que paz maravilhosa. Ai, eu quero meditar para ter essa paz. A swada é a experiência.
Não fique na experiência de paz. Porque o que vai acontecer? A gente associa coisas que nos dão prazer. Eu tenho prazer em tomar um sorvete. Então, eu não estou me aguentando, estou me sentindo angustiado, não sei o quê, eu vou lá tomar um sorvete. Então, esse tomar o sorvete é alguma coisa que me acalma. Ou eu escuto uma música, aquela música me acalma. Quer dizer, eu faço uma ligação de coisas que aquietam a minha mente. Isso é ótimo, muito bem. Mas, aqui na meditação, a gente não está querendo pegar mais uma coisa para nos aquietar. O objetivo da meditação é ter um encontro comigo mesmo, descobrir o eu absoluto que eu sou. E não pegar mais uma muleta. Não é mais uma muleta. Por melhor que possa ser essa muleta, não é para ser uma muleta. É para ser um instrumento para estar comigo mesmo. Então, não fique usufruindo da felicidade como se a felicidade tivesse sido produzida pela meditação. Não tem nenhuma felicidade produzida pela meditação. Eu estou comigo mesmo, e esse eu mesmo é paz, é plenitude. Então não é a meditação que produz a paz. Eu sou a paz. E nesse momento, comigo mesmo, eu percebo a paz que eu sou. Essa paz que eu sou, eu levo para outras experiências. Por isso é que muitas vezes, em Rishikesh, por exemplo, a gente passava que quando tinha muitos swamis, agora é uma cidade grande até, a gente via muitas vezes um swami dizendo, em situações, por exemplo, que ele via alguma coisa que não gostava, qualquer coisa, dizia assim, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Quando você diz Om Namah Shivaya, tendo repetido aquele mantra e trazendo uma certa paz ao repetir o mantra, numa situação desagradável, quando você traz o mantra, você invoca aquele estado mental ali. Então, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. E você consegue trazer uma quietação semelhante àquela da meditação. Mas não é usufruir de uma paz produzida pela meditação, mesmo assim, não é uma produzida. É que naquele momento eu estou comigo mesmo, esse eu é a paz. Então, na Swadhyaya Sukham Tatra, Nissangam Prajnaya Bhavet. Permaneça Nissangam, livre de apego àquele momento, não, ou de uma produção de alguma coisa. E permaneça consigo mesmo. Eu sou a paz. Prajnaya, através do conhecimento, trazendo o conhecimento, esteja a paz que eu sou. Descubra, veja que essa paz não foi produzida pela meditação. A paz sou eu. Eu só tive a oportunidade, se fez essa oportunidade de eu apreciar a paz que eu sou. Então, Aswada, não, Kashaya Aswada. Rasa Swada, né? Rasa Swada. Rasa Swada. Põe Rasa Swada. Laya Vikshepa Kashaya Rasa Swada. Rasa Swada. Da. Aswada. Aswada é o sabor, a experiência. Então, a experiência da paz na meditação é um obstáculo. Como assim? Né? Como que a experiência da paz na meditação pode ser obstáculo? É um obstáculo na medida que eu considero que a meditação produz alguma coisa. E a meditação não produz nada. A meditação só me dá instrumento para estar comigo mesmo, para descobrir a paz que eu sou. Então, esses são os 4 obstáculos à meditação. E paralelo a ele, por isso ele diz Prajnaya, paralelo a essa, quer dizer, a meditação a meditação é chamada de sadhana, quer dizer, uma disciplina para preparar a minha mente, para conhecer a mente, para preparar a mente, para aquietar um pouco essa mente. Então, isso é a meditação como
como uma disciplina, e sadhya. Então, sadhana dhyanam e sadhya dhyana. Sadhya é o objetivo, a meditação como contemplação paralelo ao estudo do eu, que sou a paz. Então, tem a meditação como disciplina, como todo dia, e a meditação como contemplação. Uma das etapas da meditação, a contemplação, que é o escutar, o refletir e aí o contemplar, estar em contato com esse eu que é livre de limitação. Esse é o objetivo final da meditação, que é a assimilação do conhecimento, mas para isso a gente precisa de uma mente que esteja preparada, e a meditação na forma de japa é o primeiro instrumento que a gente vai encontrar para isso. Mais importante do que todas as coisas, a gente não precisa se preocupar com o conhecimento, com o questionamento, com o contemplativo, nada disso. Porque quando a mente alcança um samskrita, ela alcança uma certa maturidade, uma capacidade de autorreflexão, todo o resto vai acontecendo. Você vai questionar, você vai desejar mais conhecimento, todo o resto vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer é entender que esse instrumento que é a nossa mente é a coisa mais rica que a gente tem. Ele obedece conforme a uma ordem, a ordem psicológica. Tudo que acontece lá tem uma razão de ser. Nada é ilógico. Todo plano é um plano para o autoconhecimento. E essa pessoa, essa mente, eu tenho que cuidar com muita paciência e calma e generosidade, compaixão, com todo cuidado, de forma que essa mente possa caminhar para o objetivo mais alto, que é o autoconhecimento. E ela vai, com certeza. Tendo uma autorreflexão e a capacidade de estar consigo mesmo, ela vai, porque esse é o objetivo dela. Ela vai me levar a entender quem eu sou, fundamentalmente o eu, que é a paz. Então é isso, quer dizer, a gente vai encontrar, quem quiser ver, vocês vão encontrar basicamente esse material sobre meditação no capítulo 6 da Bhagavad Gita. A Mandukya Upanishad, não só o Upanishad Karika, vai dar os obstáculos, foram que esses obstáculos. Ramana Maharishi fala bem no início, no 6, 7, 8, para os outros também, outros versos, no texto do Upadeshasaram, ele fala sobre meditação. Quase todo o Upadeshasaram fala sobre meditação. E a Brihadaranyaka aponta a contemplação. Esse assunto deve ser pensado, refletido, contemplado. Então, são os lugares que a gente encontra sobre meditação. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Nós temos alguns minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pode ver. Fala. Sobre meditação ativa, você falava de coisas se é a chegar nesse objetivo. Meditação ativa que você fala é tipo andando, coisa assim? Também. Eu sei assim, já tem o Osho tem umas meditações ativas também, que você vai fazendo. Ou o de caminhar, de andar, de você está fazendo alguma coisa e se é possível também entrar. Muitos anos, quer dizer, quando o Swami Chimayananda esteve aqui, e foi em 1973, uma pessoa perguntou para ele sobre meditação. 1973, né? Então, e como que ele podia meditar? Como que a pessoa podia meditar? E o Swami disse, essa cidade é tão bonita, é só você acordar mais cedo do que as pessoas e andar na praia. Andar na natureza, sem andar para ser visto e ver, mas simplesmente andar focando no momento presente. Isso é uma meditação, isso é o início da meditação. Então, antes mesmo do que japa, se colocar numa situação em contato com a natureza, né, em que eu esteja ali focado em mim mesmo, não em ver e ser visto, me apresentar dessa maneira, mas esse andar, deixando todos os outros objetos externos, é uma forma de meditação, com certeza. Olha, Kashaya, você falou que são as coisas que vêm à tona, né?
né? Uhum. Seria a mesma coisa que Malá, que são as impurezas da mente, que fala também, que essas empresas da mente, essas malas, são reações, são as várias reações que a gente que criam um obstáculo para a gente mesmo, porque quando a reação toma conta da nossa mente, a gente não vê nada, a gente fica incapacitado, né? Quando a raiva toma conta, não é você que está falando, é a reação. Kashaya são aqueles registros emocionais de experiências do passado que a gente não conseguiu entender quando elas aconteceram, porque não tinha ferramenta para entender. Então fica o registro de uma situação, mas que a gente não lidou com ela. Ou porque era criança e não entendeu nem tudo, ou porque, de alguma maneira, a gente não entendeu. É mais isso. Continuando a pergunta dela, pode ser usado aquela ferramenta do escrever para pensar depois também para o Kashaya? Se vier algum conteúdo que eu perceba que, enfim, foi alguma coisa não lidada na época, eu anoto também e aí depois penso sobre isso. Você pode anotar e pode pensar. Algumas vezes, porque às vezes vem claramente uma situação, um dia, uma pessoa. Nesse caso, você pode anotar. Às vezes, vem na forma de imagens. Você vê uma imagem, você vê uma outra imagem. E você não consegue associar aquelas imagens. Nesse caso, não tem o que escrever, porque são imagens. Aí você tem saber que aquilo está saindo, está liberando. A mente é muito complexa, então o próprio processo de meditação e outras coisas podem estar resolvendo aqueles nós que você não entendeu. Ele está só liberando e não precisa se preocupar. Uma pergunta. Existe questão do processo de meditação, você pode ter insights também, não só uma coisa negativa para você resolver, mas também algum insight. Eu poderia resolver isso no trabalho de alguma maneira. Isso é visto como perturbação também? Não. Como o Patanjali diz também no Yoga Sutra, todo esse processo de meditação e etc., né, e uma vida meditativa, ela vai dando certos poderes, certas capacidades, essa sensibilidade. Então, sentado, porque quando você está na meditação, o aspecto da sua mente deliberado, o buddhi, né, de dizer eu quero isso, quero aquilo, está desligado. Quer dizer, não está decidindo nada. Então, muitas vezes, existem essas intuições, esse ver mais claramente, ver mais amplamente. É normal, é comum, é normal. Você ter um insight, uma visão de alguma coisa que não foi o que você pensou antes. Isso é normal. Eu vou anotar para não distrair. Pode anotar também. O objetivo desse anotar é da gente não gastar tempo pensando naquela hora. Então, é bom. Para não esquecer. E também para não esquecer. Professora, Fala. Quem tem alguma dor física, isso seria um Kashaya também? E qual o conselho que você dá para que a dor não seja um obstáculo na meditação diária? Uma dor crônica, enfim, uma doença causa muita dor, enfim, o corpo não suporta a meditação. Tá, então não adianta a gente fazer a ligação de dores com obstáculos, com karma, com negativo, porque qualquer dor, até uma dor de cabeça, é um papo do passado, né? Então não adianta a gente fazer essas ligações. Vamos considerar então a pessoa quer meditar e tem um problema físico. Aí a gente vai ter que ir acomodando o problema físico, porque como o meditar é o mais importante, é o tipo da coisa. Cedo de manhã, quando a mente está fresca, todo dia mais ou menos no mesmo horário, e você sentar sozinho, isso é o ideal. De manhã eu não posso, de noite, de tarde. Aí sentar eu não posso, senta numa cadeira. Sentar na cadeira não dá, tu fica deitado. Quer dizer, a gente pode acomodar várias coisas. A gente coloca a situação ideal e ao mesmo tempo coloca o seguinte: deixar de meditar não pode. Então, o que você acomoda para dar certo? Tem um momento que quando você entra no estado meditativo, a dor desaparece. A dor desaparece, exatamente. Então, acomodar para poder começar a meditação, porque depois que começa,
você vai se desligar do corpo. Então, fala. Junto com uma outra pessoa. Na hora que a meditação acontece, cada um está fazendo sozinho, né? Mas para incentivar uma outra pessoa, você pode trazer a pessoa para fazer junto. Mais uma coisa para se fazer junto, né? Então, é bom. Mas na hora que acontece mesmo, cada um está na sua. Né? Então, fechamos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om